Olá, como estás? Espero que bem e com muita paz interior, praticando bastante Ho'oponopono, usando todas as ferramentas disponíveis para criar a realidade desejada, como o aplicativo e o conteúdo disponível aqui nas redes. Eu vou começar a gravar vídeos com mais frequência neste canal, falando sobre diferentes temas. O tema que escolhi hoje é algo que desperta muito interesse, pois às vezes é realmente muito difícil deixar para trás certos relacionamentos. Então, eu escrevi uma espécie de protocolo para ajudar nisso. E se você seguir esses passos, com certeza conseguirá superar esses relacionamentos difíceis. Como disse, vou focar mais nos relacionamentos de casal e amizade. Afinal, os relacionamentos de casal nos conectam com a ferida do abandono que carregamos desde a infância. Essa ferida se forma nos primeiros anos de vida e praticamente todo mundo a possui. Porque é fácil para uma criança se sentir abandonada devido à quantidade exagerada de apoio e compreensão de que precisa, praticamente a todo momento. Então, às vezes, soltar realmente pode ser algo complicado. Como eu disse, essa técnica pode ser aplicada com diversas situações, especialmente nas relações interpessoais, como as relações de casal. Mas se alguém precisa deixar ir, por exemplo, o seu filho, porque está muito apegado a ele, então essa técnica também pode ser aplicada neste caso. Pode-se aplicar essa técnica também para deixar ir uma amizade, um emprego ou qualquer outra situação. Os passos que vou explicar podem ser aplicados para qualquer situação, mas claro, existem passos mais específicos para relações interpessoais. Quando se consegue superar o ressentimento, quando se diz eu te perdoo, eu me perdoo, então as coisas começam a melhorar. O objetivo é termos um guia para nos orientar. É esse o meu propósito neste vídeo. Fornecer uma direção clara para sabermos quando devemos soltar algo. Não se trata de algo que devemos fazer contra a nossa vontade, mas sim de algo que queremos fazer de verdade. Vamos falar sobre isso de maneira mais clara. Mas como fazer isso? Vamos analisar os pontos seguintes. Primeiro, o que significa a palavra soltar para você? Geralmente associamos esse ato à perda, mas soltar não significa perder nada. Na verdade, significa criar espaço para algo melhor, algo correto e perfeito, para que isso entre em nossa vida. Se não criarmos esse espaço, nada disso pode acontecer. Portanto, precisamos redefinir esse conceito. Por que não mudamos o significado da palavra soltar, que normalmente é associada à perda? Porque, na verdade, é uma forma de ganhar algo. Além disso, como já disse, não se trata de perder nada. Por exemplo, se soltar seu filho, isso não significa perder. Geralmente, preenchemos nosso vazio com qualquer coisa, com o parceiro, com filhos, com os amigos, com dinheiro e até com comida, com o poder, com o sexo. O assunto é preencher esse vazio que temos dentro de nós. E esse vazio está relacionado à sensação de abandono, como eu disse antes. E preenchemos esse vazio com qualquer coisa externa, quando que a única maneira de preencher nosso próprio vazio é através de nós mesmos, estando no nosso próprio ser, no próprio centro e com autoestima. Por isso, vamos passar por diferentes etapas nesse processo. Mas, como eu disse, você não vai perder seu filho só porque o solta. Ele não vai se afastar. Soltar não significa afastar. Em alguns casos, sim, em outros, não. O que acontece é que você passa a se relacionar com seu filho de uma maneira diferente, com liberdade, com respeito, e seu filho não se torna mais um elemento que você usa para preencher seus próprios vazios e criar uma dependência emocional. Vamos então dar um significado positivo à palavra soltar. Vamos mudar esse significado negativo que sempre lhe atribuímos. Soltar é como o fim repentino de uma pressão interna ou a eliminação de um peso. Isso traz uma sensação imediata de alívio e leveza, além de aumentar a felicidade e a sensação de liberdade.
Trata-se de um mecanismo mental que todos já experimentaram em algum momento. Percebam, fim repentino de uma pressão interna ou eliminação de um peso, sensação de alívio e leveza. Isso é soltar, isso é se libertar. E vamos ver como podemos nos libertar. O segundo ponto também está relacionado à linguagem. E como sabemos, as palavras criam a realidade. Não diga que é muito difícil soltar. Se você escuta pessoas falando que é difícil soltar, ou se você escuta a si mesmo dizendo isso, experimente dizer que é fácil e que sim, você consegue fazer isso. Mesmo que no início você não acredite, com o tempo vai acreditar. As palavras mudam o pensamento, as emoções, tudo está interligado. Nos reprogramamos por meio da linguagem, portanto, vamos dizer que é fácil e que sim, você consegue fazer isso. Assim, o processo se tornará muito mais fácil para você. Claro, há também um aspecto emocional, mas vamos lidar com isso aos poucos. Terceiro ponto: aceitar. Aceitar o que existe no momento. Como eu disse no início, podemos estar falando sobre o fim de vários tipos de relacionamento. Talvez você precise deixar para trás um relacionamento que já acabou, mas é difícil esquecer a pessoa, abandoná-la. Ou talvez você queira terminar o relacionamento, mas não ousa fazê-lo por medo de ficar sozinho, de se sentir abandonado ou abandonada. Seja qual for o motivo, o importante é aceitar a situação. O primeiro passo é ser muito sincero consigo mesmo, aceitar com humildade. Não gosto desse relacionamento, não é um relacionamento saudável, não me sinto feliz. Gostaria de sair dessa situação, mesmo que não saiba como. Mas aceitar é o primeiro passo. Quando aceito o que existe, aceito também os sentimentos e a situação em si. A situação começa a partir daí. Além disso, é necessário fazer uma introspecção. O que esses tipos de relações nos trazem? Estamos falando, além disso, de relações que muitas vezes podem ser consideradas tóxicas. Embora saibamos que existe um mestre nessa relação, todos nós somos mestres uns dos outros, mas mesmo sabendo que se trata do meu mestre ou da minha mestra, essas relações ainda assim podem ser consideradas tóxicas. São relações que diminuem muito a nossa vibração. As relações precisam estar equilibradas em nossas vidas. Peçamos sempre por isso. Declaremos isso sempre. Que não nos contentamos com nada menos que isso. Pois quando as relações estão desequilibradas, é muito fácil cair num abismo emocional. E é difícil sair dessa situação. A vibração fica muito baixa. Além disso, não só essa relação não funciona, como toda a vida também deixa de funcionar bem, pois a nossa vibração está muito baixa. E é isso que projetamos no mundo ao nosso redor. Portanto, é muito importante que sejamos coerentes, que hajamos com o coração e não com a mente seus medos, pois haverá mudanças, não apenas em sua relação com essa pessoa, mas também em toda a sua vida. Você emitirá uma vibração mais elevada e o universo responderá a isso. Além disso, as relações conflituosas roubam a nossa energia. Você pode se sentir mais cansado que o normal, pois essas relações de dependência emocional roubam a nossa energia. Cada pessoa sabe qual é o seu próprio problema no momento, mas essas relações também roubam energia. Portanto, devemos buscar relações equilibradas. Aceite o que existe no momento. Quarto ponto: que vazio preencho com o meu apego? Como vimos no início, trata-se de uma introspecção, de entender o que está acontecendo, como nos sentimos, mesmo que doa um pouco. Agora vamos falar sobre a dor. Que vazio preenche o meu apego? Que pensamentos impede que eu liberte isso para que eu possa entender melhor a situação? Ficarei sozinho, ninguém vai me querer, não vale nada. Todas são crenças falsas. Há algumas crenças falsas relacionadas aos apegos. Vou citar alguma delas para você. Por exemplo,
Acho que preciso de um parceiro que preencha os meus vazios. Sem você não consigo viver. Preciso de alguém que precise de mim, pois se alguém precisar de mim, não vai me abandonar. Isso também é muito típico. Tento me tornar indispensável para os outros para que não me abandonem, mas é uma crença completamente falsa. É apenas um mecanismo de defesa. E se eu deixar essa pessoa, ficarei sozinho? Quem vai me querer então? Já tenho idade avançada, não valho nada. Que pensamentos surgem na sua mente quando você considera a ideia de terminar um relacionamento? Que você ficará sozinho, sozinha? Que ninguém vai te querer? Que vai morrer de dor? Ninguém morre de dor. O importante é sentir a dor. Nos curamos naturalmente desde que nos permitamos sentir a dor. Expressar a dor é um processo de cura. Já realizamos uma introspecção. Vemos a situação como ela realmente é. Não vou mais me enganar. Não digo que estou apaixonado, pois na verdade muitas vezes estamos apenas apegados à pessoa em questão. Ou não digo que não seja possível me apaixonar em muitos casos, mas na maioria das vezes o que chamamos de amor ou paixão na verdade é apenas um tipo de apego. Portanto, sejamos sinceros conosco mesmos. Quinto ponto, escolho soltar. Tenho a intenção firme de soltar, pois a intenção é a maior força criativa que existe. Em todos os pontos que mencionei, estou aplicando aquilo que pratico no meu dia a dia. Ho'oponopono, também sobre a criança interior, além das ferramentas para criar a realidade que desejamos. Tenha a intenção firme de soltar. A intenção é a maior força criativa que existe. Para onde vai a intenção, vai também a energia. Ouse, tenha essa intenção e deixe que Deus decida o que acontecerá. Ao fazer isso, você também está entregando esse tema à sua divindade interior. Mas tenha essa intenção sem medo. Sim, escolha soltar. Como já dissemos no início, trata-se de uma forma de libertação, de elevar o nível de liberdade que já possuímos. Outras coisas, outros presentes entram na nossa vida nesse processo. Não há motivo para medo, de verdade. É o ego que nos faz sentir medo, assim como as feridas da infância que ainda não foram resolvidas. Essas feridas nos fazem ficar em situações que não trazem nenhum benefício, nem para nós, nem para outra pessoa. Porque se você não é feliz, a outra pessoa também não será. Isso precisa ser bem compreendido. Sexto passo. Tome atitudes lógicas. Se você quer se afastar de um relacionamento, não fique todo o tempo procurando por essa pessoa nas redes sociais, por exemplo. Isso só vai causar solidão e sentimento de abandono. Acho que é bom usar o bom senso nessa situação. Mas também quem nunca teve a famosa recaída, na verdade, temos bons motivos para nos sentir o que sentimos. Cada pessoa tem suas próprias feridas não resolvidas. Não há problema nisso. Não nos culpamos por isso. Mas o importante é como reagimos. Eu tomo atitudes lógicas. Afasto-me dessa pessoa. Se sinto dor ou solidão, procuro outras maneiras de lidar com isso. Aliás, quando nos afastamos de alguém, às vezes surgem pensamentos negativos, como já dissemos. Estamos generalizando aqui. Cada pessoa deve adaptar esse conselho à própria situação. Podem ser comuns também pensamentos como: o que essa pessoa vai fazer sem mim? Isso é do ego. Ninguém é indispensável. E como eu disse, se você não é feliz, essa pessoa também não será. Você se liberta, mas também liberta aquela pessoa. Eu me libero, você se liberta. Assim, sem culpa. Se a culpa surgir, então teremos que lidar com ela. Você manipula os outros ou permite que os outros o manipulem? Essa é uma pergunta que precisamos fazer quando falamos sobre culpa. A culpa é uma emoção relacionada ao desejo de controle. Muitas vezes tentamos manipular os outros por meio da culpa ou permitimos que nos manipulem. Quando existem relações desse tipo, das quais queremos nos livrar, mas temos medo, a culpa costuma estar presente. Ou seja, ou sentimos a culpa nós mesmos, ou alguém nos faz senti-la. Não aceite a culpa, pois ela é uma emoção do ego. Não manipule os outros, nem permita que os outros o manipulem. Se a outra pessoa tentar manipulá-lo, estabeleça limites de maneira assertiva. Tudo isso está relacionado ao respeito por si mesmo, pelo amor próprio.
Será muito mais fácil estabelecer esses limites, e esse é um assunto que também abordarei. 7º ponto: chore, liberte a dor. Por mais que a relação tenha sido conflituosa, como são muitas relações, existe sempre um processo de luto. Permita-se esse luto, deixe que a dor seja expressa. A dor, quando permitimos que seja sentida, tem um efeito curativo. O que realmente nos destrói aos poucos é a repressão das emoções. Essas emoções, posteriormente, podem se transformar em doenças, doenças físicas, doenças mentais, depressão. Portanto, é importante chorar, expressar a dor e senti-la de verdade. Se você se sente extremamente abandonado, sozinho, isso significa que a ferida do abandono foi reativada. Qualquer coisa, qualquer gesto, como hoje ele não me ligou, causa dor. Às vezes, percebemos que nossa reação é exagerada. Claro, porque está sendo ativada uma ferida de abandono. Isso não tem nada a ver com aquela pessoa em particular. Tem a ver com o que aconteceu durante a sua infância. Você sentiu falta de amor, atenção, compreensão e carinho por parte dos seus pais. E é algo muito normal. Como se diz, todos nós carregamos essa ferida de abandono que em algum momento precisamos curar. Pode ser uma ferida maior ou menor, mas ela sempre está lá. Além disso, podemos falar também sobre rejeição. A mãe queria ter você, mas não te quis. Você já sentiu essa rejeição desde o útero materno. Agora você se sente rejeitado por qualquer pessoa, por qualquer olhar, qualquer gesto, qualquer palavra. Você interpreta tudo isso como algo pessoal e se sente profundamente rejeitado. É a mesma coisa. E eu sei por experiência própria que é algo muito difícil de suportar. Quando essa ferida do abandono é ativada, é realmente difícil lidar com isso. A dor é intensa porque você está se conectando com aquela dor que vem da infância. Mas chegou a hora de curar esse sofrimento, essa oportunidade de se libertar. Essa dor serve justamente para que você possa curá-la, como já disse. Então, como é que sinta essa dor? Primeiro, sente-se e reflita sobre os pensamentos que ocupam sua mente. Ele não me ligou, me abandonou, vou me sentir completamente sozinho, ninguém vai me querer. Mas estamos falando de um momento específico em que você se sente abandonado, rejeitado. Você escolheu terminar esse relacionamento, mas ainda assim surgem dúvidas, dor e pensamentos negativos. Depois de ter os pensamentos em mente, ouça-os por 30 segundos. Automaticamente a emoção será transmitida para o corpo. É como se fosse uma dor física de verdade. E aqui no canal existe uma meditação específica para isso, chamada Transmutando Emoções. Faça esse exercício 2 ou 3 vezes no dia até que você se sinta mais equilibrado emocionalmente. Você também pode escolher uma emoção dolorosa com a qual se identifica muito, por exemplo. Se você se sente muito ligado às emoções de abandono, rejeição, culpa, então durante 21 dias tente se concentrar nessas emoções. Pense, eu estou me sentindo sozinho, não aguento mais. Então faça esse exercício de transmutar emoções 2, 3 vezes ao dia, repetidamente, todos os dias. Assim você vai conseguindo superar essa emoção dolorosa. Você pode estar pensando, mas na verdade, ao fazer isso, estamos apenas fortalecendo essa emoção negativa. Mas na verdade, estamos desprogramando esse sentimento negativo. É necessário fazer isso, pois funciona maravilhosamente bem, especialmente quando estamos em um processo de luto ou de libertação de emoções negativas. Você vai perceber que após alguns dias seguidos praticando esse exercício, essa sensação de abandono vai diminuir bastante. Pessoas que praticaram esses exercícios por 21 dias seguidos relataram uma mudança incrível nelas. E, como eu disse antes, a pessoa quer mandar mensagens, falar com alguém, mas desde que começam a trabalhar com as emoções, ficam muito mais indiferentes, ficam mais tranquilas, e é assim que funciona. Sentimos as emoções, mas também desprogramamos esses sentimentos negativos.
Você pode fazer o mesmo com outras emoções também. Às vezes, a culpa é uma das emoções que dificulta a libertação desses sentimentos negativos. Ele foi tão bom para mim, como posso fazer isso com ele? Acho que não é muito amoroso agir assim, não é mesmo? E você também não gostaria que a outra pessoa fizesse o mesmo com você, não é? Bem, talvez devido ao sentimento de abandono que ela experimentou, ela não se importe com isso. Prefere estar acompanhada, mesmo que seja de maneira inadequada, do que ficar sozinha. Mas você entendeu o que eu quero dizer, não é? Aliás, quando você praticar transmutando emoções, peça também à sua essência divina, ao seu eu superior, ao seu Deus interior, que o ajude a transformar essa dor. Sempre que faço esse exercício, primeiro falo com o meu ser e peço que me ajude a transformar essa dor e a curá-la. Você também deve recorrer à sua energia de amor, pois ela está lá para nos ajudar. Vamos ao próximo ponto, que fala de ressentimento. Porque é muito normal sentir ressentimento. É uma das fases do luto. Às vezes surge uma irritação que não passa mais, ou então sentimos muita raiva. Nesses casos, você pode fazer várias coisas. E um exercício que é muito simples para lidar com isso é o trabalho com a geometria sagrada. Você se imagina dentro de uma esfera, por exemplo, da cor rosa, a cor do amor, você e a outra pessoa ficam cercados por essa esfera rosa. Você repete mentalmente: eu te perdoo, eu me perdoo. A outra pessoa está bem à sua frente. Vocês dois estão dentro dessa esfera rosa. Então repita esse processo todos os dias, quantos forem necessários. 21, 30 dias. Esses números são bons, pois ajudam a mudar esses padrões negativos. Faça isso porque você vai perceber uma grande diferença. Além disso, a geometria sagrada representa uma frequência de ordem e isso nos ajudará a organizar a situação. O ressentimento gera muito problema, portanto é necessário perdoar a nós mesmos e aos outros. Mesmo sabendo que na verdade são nossos mestres, não podemos ignorar nossas emoções. E quando restar muito ressentimento, recomendo outro exercício. Sentar-se em uma cadeira, colocar outra cadeira vazia ao lado. Imagine que aquela pessoa está ali. Imagine-se cercados de luz violeta. E imagine que aquela pessoa está ali e também está envolvida com luzes violeta. O espaço inteiro fica iluminado por luzes violeta. Expresse a sua raiva. Ao liberar essa energia, é preciso permitir que ela flua, mas também transmutar essa energia para que ela não cause dano, porque tudo é energia. As emoções também permanecem lá de alguma forma. Portanto, é necessário transmutar qualquer emoção dolorosa que possa permanecer, ou seja, qualquer energia negativa. E a luz violeta tem esse papel. Além disso, devemos expressar gratidão à divindade, pois às vezes não nos permitimos expressar nossa raiva de maneira positiva, para o bem de todos. Não queremos causar nenhum dano a ninguém, nem permitir que nenhuma energia negativa chegue até a outra pessoa. Queremos apenas liberar nossa raiva. Temos esse direito. Sua criança interior também pede isso. Basta sentar-se e expressar toda a raiva que sente, verbalizando. Isso ajuda a liberar os chakras da garganta. Faça isso por vários dias seguidos, até que você não sinta mais necessidade de dizer algo àquela pessoa. É como se você começasse o exercício, mas já estivesse mais calma. Você passa a enxergar a situação de outra perspectiva. Não há necessidade de encerrá-lo de maneira especial. Quando perceber que não existe mais esse sentimento, aí sim, você poderá agradecer por todos os momentos bons que teve com aquela pessoa. Pergunte a si mesmo o que aprendeu e agradeça no final. Mas isso vai acontecer com o tempo. É bom fazer isso, mas primeiro é preciso livrar-se do ressentimento e da raiva. Vamos seguir o protocolo de soltar. Claro, vamos fazer o Ho'oponopono, vamos fazer o Ho'oponopono com a intenção de liberar tudo isso. Eu agradeço, divindade, por me ajudar a liberar esse ressentimento. Basta dizer essa intenção uma vez, não precisa repetir. Pronto. O objetivo não é criar expectativas, mas sim limpar as emoções negativas. Peça a sua essência divina e ao seu eu superior que lhe ajude nesse processo. Eles vão ajudar você a transformar qualquer emoção negativa em algo positivo. Faça Ho'oponopono por alguns minutos ou simplesmente mantenha essa intenção em mente. Basta fazer isso uma vez.
Onde quer que a intenção esteja, a energia também estará presente. Isso também vai ajudar. Peça também à sua essência divina e ao seu eu superior que te conceda essa energia de amor, que faz parte de nós mesmos. Assim, tudo se tornará mais ordenado. Autoestima. Precisamos chegar a esse ponto. Quanto mais nos amamos, respeitamos, valorizamos e sentimos que merecemos relacionamentos equilibrados, mais esses relacionamentos virão até nós. Por outro lado, não suportaremos mais nenhum tipo de relacionamento que não seja equilibrado e que prejudique nossa autoestima. Não esqueçamos que esses relacionamentos desequilibrados destroem bastante a nossa autoestima. Então, como podemos criar hábitos que nos ajudem a nos amar mais e melhor? A primeira coisa é reafirmar nossa intenção, pois realmente a colocamos em prática. A intenção de aprender a nos amar. Coloque essa intenção em mente. Escolho aprender a me amar, ou então peça a sua essência divina que o ensine a amar, que o ajude a amar a si mesmo e aos outros. Entendemos que estamos falando de amor de verdade, não de apego ou amores falsos, que na verdade são formas de dependência. Portanto, é importante manter essa intenção. Outro exercício muito eficaz é trabalhar com o espelho como ferramenta para isso. Essa técnica nos foi deixada pela maravilhosa Louise Hay. Pegue um espelho, olhe-se nos olhos e diga: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Faça isso várias vezes ao dia. Louise Hay recomendava fazer isso 100 vezes por dia. Com o tempo vamos nos amar mais, vamos dizer: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Provavelmente será difícil no início, mas continue tentando. Você pode chorar, talvez não acredite no que está fazendo, mas continue fazendo. Se você não está acostumado a se amar, é hora de fazer isso, porque será a mudança mais importante para atrair outros tipos de relacionamentos. Quando realmente se ama a própria vida, tudo muda, pois surge uma grande sensação de merecimento e o universo responde a isso. Comece dizendo a si mesmo: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Refira-se a si mesmo como a pessoa adulta que é hoje. Depois também pode se dirigir à criança interior que existe em você. E lembre-se, é apenas uma metáfora. A criança interior representa você quando era pequeno e simboliza as emoções dolorosas da infância que continuam a se repetir na vida adulta, até que sejam curadas. Então, diga à sua criança interior: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Você é uma criança maravilhosa. Confie em mim, querido. Confie na vida, confie neste processo. É o melhor para nós, para todos nós. Continue confiando no amor. Cuidado para não perder a confiança. Às vezes, as relações ficam desequilibradas durante um processo de luto ou de renúncia. Nesses momentos, a confiança é perdida, mas você deve continuar confiando. Comece dizendo à sua criança interior que confia em você. Diga que você está sempre ao lado dela ou dele, que nunca a deixará sozinho. Diga que você a ama e aceita do jeito que é. Diga que você não está sozinho, que está com ela. É muito importante repetir isso. Diga que confie na vida, que tudo vai ficar bem. Diga que confie no amor. Relações equilibradas são possíveis. Minha criança, relações equilibradas são possíveis para nós. Continue confiando na vida, confie no amor. Nunca feche seu coração por medo. Como se fosse uma criança de verdade. No início será mais fácil para você enviar mensagens curtas, pois lhe causará menos dificuldade. Mas com o tempo você perceberá que se trata de um exercício que precisa ser feito diariamente. Inclusive existe um livro de Louise Hay chamado O Poder do Espelho. Recomendo que você leia. Nele ela ensina como trabalhar com o espelho interior. Qualquer atividade que você faça com a sua criança interior também é útil. Eu sempre recomendo que, além de praticar Ho'oponopono todos os dias, usar os mantras a qualquer momento, enquanto caminha, pratica esportes, etc., tente sempre visualizar uma imagem de si mesmo quando era pequeno, ou seja, da sua criança interior.
Abrace essa imagem mentalmente. Isso é muito importante, especialmente nos momentos de luto. Até mesmo abraçar a si mesmo é importante, porque além disso, o tato é muito importante, é o primeiro sentido que se desenvolve no feto. Abraçar essa criança faz muito bem a ela, mesmo que seja apenas uma representação mental daquela criança. Não somos mais aquela criança de 3 ou 5 anos, mas é importante abraçá-la mentalmente dizendo: eu te amo e te aceito do jeito que você é. Confie, tudo está bem. Você vale muito, é maravilhosa. São pequenos gestos, mas eles ajudam. Além disso, quando estamos em processo de libertação do amor próprio, é preciso trabalhar nisso. A autoestima varia e durante períodos de luto ou de libertação, podemos nos sentir com menos autoestima do que o normal. É importante fortalecê-la. Se tivemos algum tipo de relacionamento que não era equilibrado, precisamos analisar por que agimos assim, como está nossa autoestima, como é nossa percepção sobre nós mesmos. É como se houvesse um mestre que nos diz: fique mais tempo consigo mesmo e respeite-se mais. Tudo começa com as relações que escolhemos em nossa vida. Ao registrar seus progressos, você se motiva a continuar em frente. Se parabenize por todos os avanços que você alcançar. Em nenhum caso julgue a si mesmo, porque todos têm motivos para se comportarem da maneira que se comportam, especialmente quando há sentimentos de apego. Na verdade, existem feridas que ainda não foram curadas. Fazemos o que podemos. Quando a criança interior é despertada, registre seus progressos e se parabenize por eles. É muito importante que você se reconheça também. O que fazemos, na verdade, é sempre buscar o reconhecimento dos outros, especialmente se não tivemos pais que nos reconheceram. Não temos o hábito de nos reconhecermos a nós mesmos. Pelo contrário, buscamos o reconhecimento dos outros. E isso é como se estivéssemos buscando o reconhecimento dos pais que nunca tivemos. Mas agora somos adultos. Sempre reconheça seus próprios méritos, agradeça a si mesmo e se parabenize por todos os avanços que você alcançar. Também é importante, quando há conflitos nessas relações de casal, que você cure a relação com seus pais. Quando os conflitos se repetem, precisamos entender a relação que temos com os nossos pais. Isso afeta diretamente as relações de casal que criamos. Então é importante analisar sua relação com seus pais. Como está essa relação? É algo que precisa ser curado e ajustado constantemente. Portanto, é importante curar o relacionamento com os pais. Façam também Ho'oponopono com a intenção de curar esse relacionamento. Lembre-se de que quando se faz o Ho'oponopono com intenção, as coisas se resolvem de acordo com a vontade divina. Talvez um dia você perceba que realmente precisa curar esse relacionamento. Encontre alguém que possa ajudá-lo nisso, um terapeuta, um livro. Com o tempo, haverá mudanças à medida que você continuar fazendo o Ho'oponopono. O importante é ter a intenção de curar esse relacionamento. Afinal, o relacionamento com os pais está relacionado aos relacionamentos amorosos que temos na vida. São relações que se repetem constantemente. Você pode ter tido vários tipos de relacionamento conflituosos, se sentindo abandonado em muitos relacionamentos. Qual é o tema recorrente em seus relacionamentos? Tente entender um pouco como era o relacionamento dos seus pais. Não se limite apenas ao seu próprio relacionamento com os pais, pense também no relacionamento deles como casal. Além disso, reflita sobre o que aconteceu no âmbito dos relacionamentos familiares. Isso lhe ajudará a entender melhor quais tipos de relacionamentos você tende a criar e o que você está disposto a suportar. Talvez por motivos de autoestima, você não queira acertar essas informações, mas elas são importantes para que você tenha uma visão mais clara da situação. No fim das contas, é preciso ter muita conexão com o próprio ser. Quando estamos conosco mesmos, quando vivemos aquilo que realmente somos em nossa energia de amor, estamos bem. Isso não significa que não haja dor ou sofrimento na vida. Os sofrimentos são inevitáveis, mas devemos enfrentá-los com moderação. Além disso, devemos ver esses momentos como oportunidades de crescimento, de nos amarmos, nos respeitarmos. Devemos também permitir que coisas novas entrem em nossa vida,
coisas boas e perfeitas para nós. Nas relações também é importante não ter expectativas excessivas. Sempre diga: é o amor do meu presente. Isso vale tanto para amizades quanto para relacionamentos amorosos. Não significa que esse amor não possa durar a vida toda, mas às vezes as relações vêm e vão. Então é o amor do meu presente. Isso também nos ajuda a evitar os apegos desnecessários. Quando alguém diz: pensei que seria para toda a vida, não pode ser assim. Sabemos que há relações que vêm e vão, e a maneira perfeita de lidar com isso é: por que não nos despedimos de um relacionamento que chega ao fim? Obrigada, foi uma relação muito intensa, muito feliz. Obrigada de coração por tudo que eu aprendi, por tudo que vivi. Que você seja muito feliz e nos despedimos, sem nenhum apego. Vamos superar essa fase difícil, mas sem nos apegarmos a nada. Como eu disse, é importante manter uma conexão com você, pois isso certamente vai ajudar você nesse processo. Quando estamos prontos, o amor chega de maneira que deve chegar, através da pessoa certa. Mas lembre-se, se você não curar essas feridas causadas pelo abandono, pela rejeição ou pela baixa autoestima, você continuará a revivê-las em outros relacionamentos. Você terminará um relacionamento e logo se apegará a outro. Portanto, é importante levar isso em consideração. Só isso. Espero que todos os passos que dei sejam úteis para você. Assistam o vídeo e sigam as instruções, mas de verdade, tudo funciona mesmo. E não é tão difícil, principalmente quando temos a intenção de nos amar e nos respeitar. Quando pedimos ajuda à nossa essência divina, praticando Ho'oponopono, utilizando ferramentas para criar a realidade que desejamos, trabalhando com a nossa criança interior. Não é tão difícil assim. Então vamos em frente. Então faça isso por si mesmo. Livre-se do que lhe não faz bem. Seu amor próprio certamente crescerá muito. Você verá as maravilhosas coisas que entrarão em sua vida. É incrível o que acontece quando deixamos de lado o que não nos faz bem. Perguntamos: por que não fizemos isso antes? Bem, o momento certo ainda não havia chegado. Agora é o momento certo. Você está assistindo a este vídeo por um motivo. Nos vemos nesse canal. Vou gravar vídeos sobre temas que acho que podem ser úteis. Espero que esse conteúdo seja útil para você e um abraço forte. Agradeço muito por unir o seu caminho ao meu para a cura.